Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos retornando aí aos nossos estudos com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Hoje nós vamos retornar com ele já está aí na nossa sala virtual, né? Nós vamos estar aí falando sobre o livro de Jó, aquilo que é fresquinho, porque está no livro dele. Mas eu não vou entrar em detalhes, não, porque a cereja do bolo quem coloca é o reverendo Davidson. Vamos orar então, e logo depois da oração, eu já vou chamar o reverendo Davidson para que ele esteja aqui nos ensinando, compartilhando trechos do livro e que seja uma manhã edificada. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus, obrigado, porque até aqui reconhecemos a Tua bondosa mão estendida sobre nós, nos fortalecendo, nos abençoando, nos direcionando os passos. Abençoa aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, e ainda outros, Senhor, se preparando para ir para o trabalho, para os estudos, e aqueles que vão também trabalhar de casa, aqueles que vão sair para resolver algumas questões pessoais, que o Senhor abençoe a cada um deles. É a minha oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu quero dar bom dia, já temos 2 pessoas conectadas aí a nós, eu só não consigo enxergar aqui nesse momento. Depois dá um bom dia aí, para que nós possamos saudar. Cadê o reverendo Davidson? Deixa eu colocar ele aqui em tela. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã. Tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo bem com os nossos queridos irmãos? É uma grande alegria estar aqui novamente, né, para mais um estudo bíblico na manhã de quarta-feira. Amém. Depois de um recesso, né? Depois de um recesso, que bom retornar aí com esse estudo. Bom, eu vou sair de cena e você fique bem à vontade, meu querido, Obrigado, para pastor ministrar o nosso Aderson. coração, tá bom? Obrigado. Quero falar aqui com vocês, sobre as nossas dicas literárias, né? A gente sempre começa com dicas literárias. Então, aqui, A Semente é a Palavra, na sua segunda edição, um livro interessantíssimo para quem quer fazer pregações, para quem já é pregador ou pregadora ou deseja ser um dia, não é? Então, nova homilética na veia para você que quer começar a pregar de modo impactante através dessas mensagens de pregação narrativa, tá bom?
Aqui também, ó, o livro Revelações Originais do Salmo 23, assim como também as revelações originais do Salmo 91, que é o livro Proteção Divina no Curso da Vida. Então, os Salmos 23 e 91, totalmente comentados, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica, no original hebraico, tá bom? Você vai entender as mensagens desses dois salmos de modo impactante também e simples para a sua vida. E o nosso livro, né? O livro dessa série, o livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, de minha autoria, tá? Um livraço aqui, ó, de mais de 400 páginas, um livraço para abençoar você. Você vai acompanhar, então, esses nossos estudos aqui com base aqui, ó, nesse meu livro, que é o lançamento desse ano de 2024, o livro Além do Sofrimento. Um comentário não exaustivo sobre o livro de Jó, mas ainda assim um comentário impactante e importante sobre esse que é o primeiro livro que foi produzido na nossa Bíblia, tá? E você vai conhecer um pouco mais sobre ele ao longo também da aula de hoje e das nossas aulas a seguir. Tá legal? Muito bem. Então você está vendo aí, ó, a tela do nosso curso. Você pode pedir a sua apostila, o seu PDF gratuitamente, tá? É só você solicitar ao pastor Aderson, estou aqui agitando a tela, né? É só solicitar ao pastor Aderson e você vai ter acesso, ó, a todo esse conteúdo aqui com um resumo. Você tem aqui 50 páginas de resumo, olha só, né? Mesmo sendo apenas um resumo, são 50 páginas, onde você vai acompanhar com bastante clareza, com bastante desenvoltura, os nossos estudos aqui. Então, peça ao pastor Aderson o seu PDF gratuito e você vai poder nos acompanhar. Se você também quiser, tem o grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais, e lá também está disponível esse PDF para você acompanhar as nossas aulas, tá legal? Será um prazer ter você lá no meu grupo do Telegram. É um grupo especial, onde você tem acesso a muitos materiais em PDFs, também tem meus livros ali, enfim. Vai ser uma bênção para você, né? Poder participar conosco ali desse grupo do Telegram, tá legal? Seja bem-vindo lá. Então vamos seguir aqui. Hoje vamos começar com a introdução do nosso material. Na aula passada, começamos a falar sobre o livro de Jó. Vimos aqui o prólogo do livro de Jó, a gente teve um primeiro contato com o texto propriamente do livro, e hoje vamos começar falando sobre algumas informações básicas e gerais do livro, para que você consiga entender alguns aspectos do porquê o livro foi escrito e quais as temáticas do livro, enfim, né? Bom, você vê aqui, ó, que o livro de Jó é um dos textos mais intrigantes do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele levanta diversas questões introdutórias que são essenciais para compreender a sua mensagem e o seu contexto também. Lembrando que o livro de Jó ele trabalha sobre um tema muito difícil, tema que é o sofrimento dos justos, tá? Então, ele vai trabalhar essas questões do sofrimento do justo, de quem teme ao Senhor, por que que o justo sofre. A gente entende também que é uma abordagem na filosofia chamada de teodiceia, e vamos trabalhar com temas, inclusive, difíceis como o trilema de Epicuro, tá? Que tudo isso aí faz parte do problema do mal, que é uma discussão muito antiga, e o porquê que os justos sofrem tanto. Esse é o tema principal do livro de Jó, tá? Então, começando pelo título e pela autoria do livro, ele recebe o nome do seu protagonista. Bom, ele não é o autor do livro, Jó não é o autor. É muito improvável que tenha sido ele o escritor do livro biográfico dele.
a gente entende, como vamos ver aqui, que provavelmente tenha sido Moisés, tá? E escreveu esse livro antes de escrever o livro de Gênesis. Portanto, foi provavelmente o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, tá? Então, não foi Jó que escreveu, mas foi provavelmente Moisés, tá? Mas Jó era o seu protagonista. E a origem do nome Jó, que é Iov em hebraico, como você pode ver em vermelho aqui na tela, né? Iov é o nome Jó em hebraico, tá? A origem desse nome é incerta. Alguns dizem que é como se quando ele fosse colocasse Deus como inimigo dele, enfim, não é? Inimigo, ou então aquele que é contrário a ele, como se Deus se manifestasse como inimigo de Jó. Mas isso é uma especulação, tá? Não temos certeza sobre o real significado do nome hebraico do livro de Jó, né? Desse personagem Jó, que é Iov, tá? Então a origem do nome é incerta. Algumas sugestões foram feitas ao longo do tempo, mas não há consenso sobre o significado exato desse livro, desse nome, né? Quanto à autoria, não há evidências conclusivas sobre quem escreveu o livro, embora algumas tradições judaicas atribuam a autoria a Moisés. Isso não pode ser confirmado, no entanto, usa o nome divino Yahweh, que é Adonai, né, que é o tetragrama sagrado, e o ponto de vista teológico sugere uma origem israelita. É possível também, mas é uma sugestão, tá? Uma outra sugestão é que o livro possa ter origem israelita do seu autor, por isso a gente acha que foi Moisés, mas o personagem Jó não era judeu. Devido a ele morar na terra de Uz, em Uz, em hebraico, né? Então, há a possibilidade que ele possa ter sido edomita, se é que ele realmente nasceu e viveu em Uz, tá? Agora, pode ser também que ele tenha nascido em Israel, em alguma região específica de Canaã, já que na época não existia Israel, né? Alguma região específica de Canaã, e depois ele tivesse migrado para Uz. Mas o certo é que Uz, muito provavelmente, era uma terra de Edom, tá? Então, há a possibilidade de Jó ter sido um edomita ou um israelita morando nessa terra de Uz, que provavelmente era em Edom. Tá legal? Se for verdade, Edom era um país de pessoas pagãs, de pessoas contrárias à lei de Deus, inimiga de Israel, inclusive, tá? Mas se for esse o caso, se realmente Jó fosse edomita, Deus encontra os seus justos mesmo em terras pagãs, mesmo em terras estranhas, né? Essa é uma possibilidade também, tá? Bom, vamos seguir aqui então com o nosso conteúdo. A data de composição, tá? Como tudo nos livros muito antigos na história da humanidade, falar de data de composição do livro é bastante complexo, né? A gente especula, tem muita especulação, mas enfim, vamos tratar aqui do que os especialistas entendem ser a possível data de composição, tá? O livro provavelmente teve a sua data de composição por causa dos eventos narrados em Jó, que parecem remontar ao período pré-mosaico, naturalmente. Não é? Se Moisés escreveu, então tudo aconteceu antes de Moisés nascer e viver aqui no mundo, né? Sugerindo, então, uma data antiga para os acontecimentos. Quanto à composição do livro, há uma ampla gama de datas propostas, desde o período de Moisés até o tempo de Salomão, ou até mesmo períodos posteriores, como o exílio babilônico. Ou seja, o tempo em que o livro foi escrito propriamente, tá? Agora, quanto ao tempo em que se passa a história de Jó, ou seja, o tempo da narração, ele está situado, devido ao seu estilo, devido a alguns elementos linguísticos dentro do próprio livro, ele está, portanto, situado
no período pré-mosaico ou até, de modo mais preciso, no período patriarcal, tá? Ou seja, na Era do Bronze, tá legal? Era a Era do Bronze. A Era do Ferro, que vem posterior à Era do Bronze, ela só acontece na época dos reis, tá? De Davi para frente, de Saul e Davi para frente, né? Antes da época dos reis, na época patriarcal, era a Era do Bronze, tá? Então aqui temos a Era do Bronze antigo, do bronze na época do patriarcal, que provavelmente foi a época em que aconteceu a vida de Jó, onde os acontecimentos se deram, e Moisés, provavelmente sendo ele mesmo o autor, ele registrou então na sua época, que era a época do Êxodo, mas ainda na Era do Bronze, tá? O Êxodo ainda era do Bronze ainda. Tá legal? Muito bem. Como a gente sabe, é difícil de precisar a data, né, de composição. Dá para ter mais ou menos uma precisão um pouco mais certeira quanto à época que se passou a história de Jó, mas quanto a quem escreveu de verdade, quanto também a data, é meio complicado, tá? Pelas razões que você já sabe aqui. Mas esses argumentos linguísticos e estilísticos em Jó são frequentemente invocados para apoiar diferentes datas, mas uma decisão definitiva é difícil de verdade de se alcançar, tá? Mas estamos trabalhando aqui com o livro mais antigo da Bíblia, por isso é difícil você ter uma data e uma autoria realmente muito precisa para lá de qualquer dúvida. Bom, para efeitos didáticos do meu livro e também aqui nas aulas, eu vou tratar o livro de autoria mosaica, ou seja, Moisés escreveu, tá bom? Então, portanto, ele está situado nessa época aí do Êxodo, tá legal? Bom, vamos continuar então. A gente pode falar aqui também da forma literária em que o livro se encontra, não é? Qual a forma literária em que ele foi produzido, em que ele foi escrito. Lembrando que o livro de Jó, por ser o mais antigo da Bíblia, ele foi escrito em hebraico arcaico, tá? Aquele hebraico bem arcaico, proto-hebraico até, que é um hebraico primitivo. Não é um hebraico um pouco mais elaborado, como na época do exílio, mas um hebraico mais primitivo, que foi inclusive o texto onde Moisés escreveu todo o Pentateuco, né? Toda a Torá. Tá legal? Então, a forma literária do livro de Jó, ela é complexa também, não é? Apresenta uma estrutura tripartite, ou seja, partida em três, né? Tripartite, ou seja, partida em três partes, tá? Essa estrutura literária do livro de Jó, que é o que está falando aqui, tá? Ele começa com prosa, o prólogo de Jó é em prosa, todo o restante do livro após o prólogo, né, antes do final, é em poesia. E aqui não é poesia no estilo brasileiro, né, do tipo batatinha quando nasce esparrama pelo chão. E criança feliz, né, faz xixi no colchão. Não é isso, tá? Aqui a prosa é a forma normal, né, de se falar uma narrativa. A poesia hebraica, que não é baseada em rimas, mas é baseada, como já vimos aqui nas séries dos Salmos, né, que fizemos aqui, a poesia hebraica ela é totalmente baseada em paralelismos. Então, você tem paralelismos de ideias e paralelismos literários mesmo, né, escritos. Então, você tem aqui tanto o paralelismo sinonímico, que traz essa mesma ideia, uma sobreposta à outra, mas escrita de modo diferente, mas é a mesma ideia para reforçar. Ou você tem também o paralelismo antitético, que é o paralelismo de ideias contrárias, fazendo oposição uma à outra, o que também traz a ênfase, tá? Então, a poesia hebraica, com as suas características próprias dentro do paralelismo, ela é presente na maior parte do livro de Jó, que é toda aquela conversa de Jó com os seus amigos, depois
da sua situação ter caído daquele jeito, né? Então, toda a conversa de Jó com os seus amigos era em estilo poético, tá? E depois o livro volta ao estilo de prosa no epílogo, ou seja, no final, tá? Então, o prólogo e o epílogo estão escritos em prosa, em narrativa normal. E todo o conteúdo das discussões está escrito no estilo poético. E isso é muito importante você entender, porque toda a parte da discussão tem muito de filosofia, tem muito no modo de pensar do Oriente Próximo Antigo, inclusive os povos cananitas tinham essa forma de pensar, tá? Então é importante você levar isso em conta, porque todos os diálogos do livro de Jó, eles têm essa pegada, essa temática poética, tá legal? As sessões poéticas incluem diálogos entre Jó e seus amigos, os monólogos do próprio Jó e também os discursos divinos como resposta às dúvidas levantadas pelo protagonista, pelo Jó, tá? Então você percebe aqui a estrutura literária tripartite, partida em três partes, prosa, poesia e prosa novamente, né? E temos também aqui uma interdependência entre forma e mensagem. Você precisa levar isso em conta porque há uma dependência mútua entre a forma poética em que esses diálogos foram feitos e a mensagem propriamente do que está sendo passado nesses diálogos. E mesmo a estrutura, na estrutura tripartite, mesmo a parte em prosa, que é a parte inicial e final do livro, ela também tem uma interdependência, porque a mensagem final, principalmente, é o arremate do que o livro trata sobre o seu tema principal, que é o sofrimento dos justos, tá? Então, há uma interdependência, uma dependência mútua entre forma em que o livro foi escrito e a mensagem em si do que o livro passa, o que o livro quer ensinar para os seus leitores, né? Então, você precisa entender isso, porque isso é fundamental para a compreensão em si do próprio livro. Tentativas de separar ou de cortar partes do texto podem comprometer a correta interpretação do livro de Jó, tá? Certa ocasião, eu fui dar uma aula, não era sobre Jó, era sobre um tema de escola dominical, né, numa igreja, e uma das alunas levantou a mão lá e falou: Olha, não sei por que a gente está estudando interpretação bíblica, porque a Bíblia ela é simples, ela é direta, é só ler, entender e colocar em prática. Eu falei: Pois é. Só que para poder ler, entender e colocar em prática, você tem que interpretar, porque o entendimento ele passa pela interpretação. Se você não interpretar corretamente, você vai entender errado e você vai praticar errado. Então, a gente precisa, sim, levar em conta até mesmo essas questões introdutórias para que a gente possa compreender a própria mensagem em si do livro de Jó. E em nossas aulas aqui, nesse resumo aqui, e principalmente no livro, você vai entender a mensagem principal do livro de Jó, tá bom? E tem outras mensagens também, que são mensagens transversais, de menos importância dentro do livro, mas ainda assim, tanto as mensagens transversais quanto a mensagem principal, você vai conseguir compreender conosco aqui em nossas aulas, tá bom? É só seguir a nossa sequência de aulas e vai ser uma bênção para a sua vida, tá legal? Vamos continuar então, já chegamos aqui ao argumento central do livro. Então, você precisa ter em mente tanto a forma em que o livro foi escrito, quanto também todas as partes literárias, mas agora o argumento central. Você não pode perder de vista qual foi o principal argumento, qual foi a principal mensagem que provavelmente Moisés, sendo o autor do livro de Jó, quis passar para a gente, tá? É interessante também você perceber
que no mundo antigo existiam outros textos antigos que era comparado como Jó da Babilônia, o Jó de outras nações, né? No meu livro, você vai ler sobre eles também. Aqui eu evitei colocar, que é para não dispersar muito, né, o nosso foco aqui, tá? Mas é interessante você levar em conta, por exemplo, os contos de Ayub, que é o Jó babilônico, tá? E no livro ali está resumido, está bem explicado sobre isso, essa parte também. Bom, falando aqui do argumento central do livro de Jó, aborda questões teológicas e existenciais, porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre o tipo de literatura que o Jó está enquadrado, não é? Que ele é uma poesia específica, tá bom? É bastante interessante você entender isso também. Mas vamos tratar aqui desse argumento central quando trabalha de questões teológicas e existenciais, tá? E depois a gente fala, então, do estilo literário do livro de Jó, né? E qual gênero literário ele está enquadrado, tá bom? A gente vai falar mais à frente sobre isso aí, mas ainda na aula de hoje, tá? Então, o livro de Jó é um dos poucos livros da Bíblia que tratam de questões teológicas e existenciais dentro de um estilo literário muito específico, tá? Dentro de enfim, né? Dentro de uma pegada muito específica, que é o gênero literário em que o livro de Jó está inserido. É ele mais um livro do Antigo Testamento que se enquadram nessa, nesse estilo literário muito específico, tá? Então, ele trata de questões teológicas e existenciais, especialmente em relação ao sofrimento humano, que é o grande tema, o argumento central do livro de Jó, tá? Ele trata o sofrimento humano de um modo mais geral, mas especificamente o sofrimento do ser humano que é justo, daquele que teme o Senhor, não é? Não é aquele que fez o mal e está recebendo o castigo pelo mal que ele fez, mas é alguém que não fez mal algum. Então, o problema do livro de Jó, ele vai tratar do argumento central, de fato, o sofrimento humano, tá? Dois problemas principais são destacados no livro, tá bom? Primeiro é o papel do adversário, Satanás. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente sobre quem é a figura de Satanás. Tá bom? Esse adversário, portanto, destacado aqui, que é o Satanás, né? Ele aparece com muito protagonismo no prólogo e somente no prólogo, tá? Porque no final Satanás desaparece. Se você só vê Satanás depois do prólogo, no modo como ele vai atacando o Jó, né? Mas a própria figura de Satanás não era muito conhecida e percebida numa literatura tão antiga quanto o livro de Jó, tá? Então, você identifica aqui, né, esses destaques aqui dentro do argumento central. O papel do adversário no prólogo e o uso de elementos mitológicos ao longo do texto, especialmente quando ele fala dos elementos do Behemoth e Leviatã, tá? Que são dois animais mitológicos que aparecem no texto, e a gente mais à frente vai falar sobre eles também, tá bom? Há a possibilidade deles também serem animais pré-históricos, tipo desse que a gente estuda, né? Em antropologia, mas é uma especulação também, tá? O mais concreto, assim, o mais seguro é você entender esses animais não como animais existentes hoje, e nem como animais pré-históricos, como o Tiranossauro Rex, né, ou outro animal pré-histórico qualquer. Mas é você entender que são elementos mitológicos, são animais mitológicos que estão presentes no livro, tá? Sendo o Leviatã um animal marinho,
ou no dizer do Apocalipse, a besta que sai do mar, e sendo o Behemoth, a besta que sai da terra, para também usar a linguagem apocalíptica, né? Então você tem aqui uma referência ao animal terrestre e a um animal feroz, né, que é o animal do mar. E esses são seres mitológicos, eu vou explicar no tempo certo de como que funciona esses animais mitológicos, tá bom? No mundo antigo, e o que eles significam, o que essa mitologia representa, inclusive aqui no livro de Jó, tá? Bom, a presença de Satanás desafia a compreensão da relação entre Deus e o homem, enquanto os elementos mitológicos, como o Behemoth e o Leviatã, são interpretados dentro do contexto da cultura da época, sem necessariamente aplicar uma crença literal neles, tá bom? Então, isso aqui já te dá um alívio também, né? Sobre o Apocalipse aqui, e você vê lá a besta que saiu do mar, aí você pensa logo, né, no Godzilla se levantando assim, né, com grandeza e força, e tacando, jogando fogo pela boca e queimando as cidades lá de Tóquio, a cidade de Nova York, ou uma cidade aqui do Brasil, né? Não vai ser isso não, tá bom? Aquilo tanto no Apocalipse quanto aqui em Jó também, são figuras mitológicas, que são evocadas com um objetivo muito simples, né? Um objetivo muito, muito direto, né? Muito direcionado, tá? Tem um significado muito direcionado. Por isso que você não precisa ficar nervoso e você vai ver um monstro marinho ou então um monstro terrestre, estilo King Kong, né? Desses filmes que a gente vê aí no cinema. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles são representações apenas. E os ímpios, sim, na época do Apocalipse, os ímpios que estiverem vivos, eles terão motivo para temer, sim, tá? Mas para quem serve o Senhor, não precisa temer. O Apocalipse é mensagem de esperança e de redenção para quem serve o Senhor, tá legal? Então, o argumento central são as questões teológicas e existenciais dentro do espectro da discussão que envolve o sofrimento humano. Então, também tem questões éticas aqui, tá? Esses dois problemas principais são destacados, que é o papel de Satanás no livro, tá? Especialmente no prólogo, ou então unicamente no prólogo, e os elementos mitológicos também que são tratados no livro, e a gente compreende cada um deles, tá legal? Bom, avançando aqui um pouco, você também encontra no livro de Jó a teologia da ressurreição, de um modo muito peculiar também, tá? Porque a ressurreição não era uma compreensão universal em textos tão antigos quanto o livro de Jó. Então, levando adiante, né, esse meu pensamento, que foi Moisés que escreveu, possivelmente, ou ele recebeu por revelação, que é o mais provável, né, essa questão da ressurreição dos mortos, ou então foi uma influência até mesmo egípcia, né, que cria muito na vida após a morte, só que de um jeito pagão, né, quando você estuda a mitologia egípcia, inclusive sobre a vida após a morte, eu escrevi um pouco sobre isso no livro também, você começa a perceber como que Deus possa também ter colocado fagulhas da compreensão de como ele criou o mundo, né, de como tudo funciona, inclusive na vida após a morte. Ele pode ter colocado fagulhas revelacionais dentro de outras culturas, inclusive pagãs, né? Então, você vê aqui uma teologia da ressurreição ainda muito embrionária, uma compreensão ainda muito, muito embrionária mesmo, né? Muito pequena, sem muita discussão sobre isso, mas você encontra, assim, a teologia da ressurreição no livro de Jó, tá?
O significado dos versículos finais do livro, especialmente a esperança expressa por Jó em sua redenção, tá? A palavra importante também é a palavra redenção. Então, toda essa discussão levanta questões sobre a teologia da ressurreição e a esperança escatológica. E aqui, a esperança escatológica não é apenas no final do mundo, né, no final dos tempos, mas é escatológica também quanto o ser humano, né? Quando o ser humano morre, é a escatologia individual. É o estudo do fim das coisas na morte do ser humano, o que acontece depois que ele morre, não é? Então, a esperança na escatologia individual ou na escatologia geral também, que envolve a ressurreição final dos mortos, como que acontece, né? Tudo isso aqui é uma discussão também presente no livro de Jó, dentro dessas questões aqui que envolvem a teologia da ressurreição, tá? Então, esses temas, embora polêmicos, revelam a profundidade e a riqueza do texto de Jó, que continua a inspirar reflexões teológicas até os dias de hoje. Tá legal? Então, é bem interessante você perceber a teologia de Jó, da ressurreição, aliás, né? Também presente aqui no dos temas tratados no livro de Jó, tá? No meu livro aqui, no meu comentário, eu explico um pouco mais sobre essa teologia. Desafios de interpretação, né? Como o livro de Jó ele é muito antigo, há desafios que você precisa levar em conta. Você precisa colocar na balança desafios que envolvem a interpretação do livro de Jó, tá? Então é importante ressaltar que os desafios interpretativos não comprometem a mensagem central do livro, que é a confiança na sabedoria e justiça de Deus, mesmo diante do sofrimento inexplicável, que é o caso do sofrimento de Jó, né? Que Jó passou por tudo que passou, provavelmente depois de tudo que ele passou, ele teve a sua vitória no final, e claro que ele morreu já, não é? Então, provavelmente, ele morreu sem saber o verdadeiro motivo pelo qual ele passou por tudo que ele passou. Mas temos uma pista aqui muito importante, a exegese bíblica. Ela é uma ciência muito importante, quando você consegue ir para o texto bíblico e compreendê-lo dentro da sua língua original, do seu contexto original. E aqui o contexto é tanto literário quanto histórico também. Então, quando você leva tudo isso em conta e coloca na balança, você consegue perceber detalhes que uma leitura superficial em língua portuguesa, com todos os distanciamentos, né, linguísticos, históricos, culturais, então, todo esse distanciamento que nós temos do livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, tudo isso nos faz ter dificuldades na interpretação, na compreensão do livro. Então, apesar desse tipo de desafio, quando a gente conhece os elementos da exegese, a gente consegue, então, pegar detalhes. E é muito importante você entender que há uma provável relação de tudo que Jó passou com o que Deus estava trabalhando, ainda no começo, com a figura de Satanás. E o modo como a gente vai entender o papel de Satanás nesse livro vai nos levar também a entender o papel de Satanás na nossa própria vida como cristãos, como que ele nos ataca, como ele está tentando fazer-nos cair, não é? Então, compreender também o modo como Satanás aparece no livro de Jó nos ajuda a compreender e também nos armarmos contra as ciladas de Satanás, tá? Então, é importante ressaltar isso, que os desafios interpretativos não comprometem, aqui, ó, não comprometem a mensagem central do livro, que é a confiança na soberania e justiça de Deus, mesmo diante do sofrimento inexplicável. Independentemente das interpretações específicas desses elementos, a narrativa de Jó continua a nos ensinar a importância de confiar em Deus em meio às adversidades,
e a reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas, mesmo quando não compreendemos completamente os seus caminhos, os caminhos de Deus, né, na nossa própria vida, tá? Jó, como eu disse, provavelmente morreu sem entender o propósito de tudo que ele enfrentou. Mas é possível que nós hoje tenhamos uma resposta sobre esse propósito divino ao conduzir Jó a toda a trajetória de sofrimento que ele então enfrentou, tá? Então a mensagem essencial do livro permanece intacta e continua a ressoar profundamente na experiência humana, oferecendo conforto e esperança em meio às tribulações da nossa própria vida, tá? Então você fique atento aos desafios de interpretação e à mensagem central que já foi trabalhada, né, por nós, que é a questão do sofrimento humano, especialmente o sofrimento do justo, e todas as questões filosóficas da Teodiceia que dizem referência ao problema do mal e ao sofrimento do ser humano e do justo especificamente, tá? Muito bem. O propósito do livro vai além de uma simples reflexão sobre o sofrimento humano. Embora esse seja o seu assunto principal, não é? Mas ele consegue ir além disso. O livro de Jó é tão importante que ele vai além do seu próprio assunto principal. É um assunto transversal que tem uma importância muito grande também no livro de Jó, que é praticamente um mote que levou, né, o autor do livro, que talvez Moisés, a estar produzindo a justificativa de tudo que Jó enfrentou no seu sofrimento, tá? Então, o propósito do livro de Jó vai além de uma simples reflexão sobre o sofrimento humano. Embora essa seja uma questão central, o livro também aborda o desafio ao governo soberano de Deus, a submissão e a humildade de Jó, as tentativas dos amigos em entender o propósito do sofrimento e até mesmo o tom aparentemente desconexo dos discursos divinos, daquilo que Deus responde sem responder. Sim, quando você lê as respostas divinas às questões que Jó levantou, ele está ali, na verdade, tanto uma resposta para Jó, sem de fato responder o que Jó queria ouvir, tá? É quase um anticlímax o que Deus fala com Jó. Mas a gente vai entender isso aqui também ao longo das nossas aulas aqui, tá? Em última análise, o propósito do livro é encorajar a dependência do Senhor como um Deus que é inescrutável e justo em seu tratado soberano com as suas criaturas. Então, essa lição aqui que Jó recebeu também é uma lição importante para nós hoje, quando enfrentamos as nossas próprias mazelas, os nossos próprios sofrimentos, né? Então, a gente ler o livro de Jó, tendo em mente a sua mensagem central, o seu propósito, tá bom? Tendo em mente algumas palavras-chave também que vão aparecer ao longo do livro. Eu tratei cada uma delas aqui no original em hebraico, no meu comentário, no meu livro sobre Jó, né? Então, é importante você compreender tudo isso se você quiser ter uma dimensão mais profunda do seu próprio sofrimento pessoal e aprendendo mais rapidamente e profundamente a lição que Deus quer te ensinar com o seu próprio sofrimento, é a chave de mudança para você sair do seu sofrimento e, de fato, aprender rapidamente a lição que Deus quer te dar. Porque todo sofrimento que Deus permite que você enfrente, que Ele faz com que você enfrente, é um sofrimento que vai te levar para um propósito específico de aprendizado. Então, quanto mais rápido você aprender a lição do deserto, tanto mais rápido você vai sair do deserto. E você vai, de fato, parar de sofrer nessa circunstância pessoal, tá bom? Então, leve a sério o estudo do livro de Jó
Em nossas aulas aqui, se você tiver condições, compre o livro. Ele vai te ajudar a compreender o sofrimento. É uma radiografia do sofrimento humano, especialmente do sofrimento do justo. Tá legal? Muito bem, já estamos chegando na parte final, então, da nossa aula de hoje, mas eu vou deixar para a próxima semana a divisão e o esboço sintético do livro, tá bom? Ele é bem simples, esse esboço, ele é bem pequeno, tá bom? Mas vocês vamos ver isso aqui, então, na semana que vem. Dá para dar uma olhada panorâmica no livro de Jó, uma única olhada nesse esboço sintetizado aqui, tá legal? Muito bem. Pastor Aderson, vamos então seguir agora para a parte de perguntas e respostas. Caso alguém tenha alguma dúvida, tá legal? Exatamente. Eu quero dar bom dia aí a alguns irmãos que estão aí conosco, a Ilma Dias, também a Zuleida, a Cristina, também a Dora que está aí conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Oscilou um pouquinho, algumas pessoas estiveram, mas não deram o joinha. Se você tem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ao pastor, fique à vontade para fazer através do nosso chat. A Zuleida, inclusive, fala que ela já até adquiriu o livro, né, com o reverendo, e aí significa, então, que ela já está lendo. E aí, se tiver alguma dúvida, né, pode também fazê-la, essa dúvida, pedir explicações através do nosso chat. Pelo que eu pude observar, nossa, tem muita coisa boa aí para que eu e você possamos aprender a partir da experiência de Jó, através da visão, e aí seguindo aí a visão do nosso querido amigo, de Moisés, né? Foi o caminho que ele está trilhando é na perspectiva de Moisés. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa ali para a gente poder aprender. Eu quero então reiterar, né, o pedido. Número 1, já mandei o PDF aí para vocês, tá? No grupo de Manhã com Deus. Se você não faz parte do grupo de Manhã com Deus e quer receber esse PDF, manda aí me chama no privado para que eu possa enviar. O reverendo Davidson já disponibilizou também um outro caminho para que você possa ter acesso a esse recurso e também o livro, né? Porque o livro você vai poder degustar, você vai poder manuseá-lo, tá bom? Tem muita, muita, muita coisa boa. E já estou aqui, já vou providenciar já meu papel e caneta, porque tem muita coisa que pretendo tirar dúvidas aí com o reverendo Davidson. Tá bom? Bom dia também a Gilmar, que está conosco, tá bom? Acho que os irmãos, por enquanto, pastor, essa introdução aí, acho que semana que vem que deve cair dentro, né? Semana que vem a gente vai falar do esboço sintético, o estilo literário do livro, né, que é a sabedoria especulativa. Não é simplesmente o livro de sabedoria com provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria proverbial, né? É uma coletânea. No caso aqui de Jó e no livro de Eclesiastes, são dois livros que estão conectados pelo seu estilo literário, que é sabedoria especulativa. Então, eles são muito próprios para tratar desses temas mais universais, né? Então, é bem interessante você também compreender tudo isso. Então, segue o nosso fio, segue as nossas aulas. Se você tiver condições, adquira o livro. Esse livro aqui, ó, ele vai realmente trazer muito conhecimento para a sua vida, até para se você enfrenta um sofrimento pessoal, você vai aprender o jeito de você ter uma saída mais rápida do sofrimento que você enfrenta hoje, não é? Então, assim, aquele slogan, né, de algumas igrejas aí, pare de sofrer, né? Parar mesmo de sofrer, tecnicamente, aqui no mundo, você tem que morrer, porque enquanto você estiver vivo nesse mundo aqui, você vai ter algum nível de sofrimento, né? Mas pode sim haver uma parada no sofrimento, um cessar de um sofrimento mais intenso. Isso acontece quando você aprende mais rapidamente
a lição do deserto que Deus quer te ensinar. Então, quanto mais cedo você aprender a lição, tanto mais cedo você sairá do deserto, entendeu? Então, essa é a lição que fica para a gente também. Muito bom, tá vendo? Muita coisa aí que nós vamos aprender através de Jó, hein? Essa questão de aprender, né, no deserto. E eu creio que o pastor Davis depois ele vai. A gente não tem assim um passo a passo, né, para o reverendo Davis para dizer assim, é isso e aquilo. Mas através do estudo do Jó, eu acredito que nós vamos tendo algumas pistas para que nós possamos olhar para a nossa situação, para a situação que cada um, na sua singularidade, esteja vivendo, e a partir dessas pistas, encontrar então o aprendizado que Deus quer para si, e a partir daí já sair desse deserto. Lá, aí vai vir um tempo de bonança, depois da bonança vem outro deserto para desenvolver a musculatura espiritual, aprender mais um pouco, sair do deserto e assim até a volta de Cristo. É isso mesmo, meu amigo? É isso aí, né? A gente não está livre de sofrimentos esporádicos, mas quando o sofrimento vier, a gente precisa, o quanto antes, aprender o propósito. Não é? Se for para aumentar a fé, porque é interessante, né? Às vezes a gente pede, Senhor, me dá mais paciência. Como é que Deus vai te dar paciência? Te dando situações para você treinar a paciência. Na sua oração você pede, Senhor, me dá mais fé. Como é que Deus vai te dar mais fé? Te dando situações que você vai exercitar a sua fé. Então, é o tipo de pedido que às vezes a gente faz e a gente nem percebe qual o propósito por trás em Deus permitir que a gente tenha esse tipo de resposta. Tá legal? Eita glória, cuidado com o que você pede, hein? Pois é, Queridos, entendeu? estamos chegando ao final. Quero agradecer a presença e a participação de todos os amados irmãos. Pedir também para que vocês divulguem, né? Compartilhem esse link para que outros irmãos sejam abençoados. Eu vou pedir ao reverendo Davidson que faça as suas considerações finais e depois esteja orando por nós, tá bom? Perfeito, pastor Aderson. Então a gente vai fechar aqui indicando mais uma vez as literaturas, né? Aqui, ó, para quem quer ser pregador, já é e quer aprimorar, aprendendo a fazer sermões narrativos. Esse meu livro aqui, na sua segunda edição ampliada, que é A Semente e a Palavra, eu trato aqui sobre a nova homilética. Técnicas de pregação muito mais abrangentes para poder ampliar o alcance e o impacto das suas mensagens. Aqui nós temos os dois livros, né, o Salmo 23 e o Salmo 91, completamente comentados à luz do hebraico bíblico, palavra por palavra, versículo por versículo. Se você quiser esse combo aqui, né, dos meus salmos comentados, vai ser interessante para a sua vida, porque você vai conhecer a mensagem principal dos dois salmos à luz do original em hebraico. E para fechar aqui, ó, olha só. Além do sofrimento, a disputa pela integridade do livro de Jó é o livro desse ano, o livro base dos nossos estudos de agora. É o livro que vai impactar e abençoar a sua vida. Tá legal? Então, aqui, ó, além do sofrimento, leve a sério o estudo desse livro aqui. E vai ser bênção para você. Tá legal? Muito bem, então o pastor Aderson pediu para a gente fazer essa oração final, né? Como sempre a gente faz também. Então, una a sua fé com a minha e vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te exalto pela condição que nós podemos ter de experimentar as tuas verdades, de experimentar, Pai, também o conhecimento do Senhor pela sua escola. E muitas vezes a escola do sofrimento é aquela escola que o Senhor se utiliza para nos trazer lições importantes que vão nos amadurecer e vão nos dar mais musculatura espiritual em nossa fé. Então, assim como o teu servo Jó no passado, nós te pedimos que tu nos livres do mal
e que tu estejas, ó Pai, conduzindo a nossa vida, de modo a que aprendamos a lição do Senhor o mais rápido possível, para que estejamos de verdade tendo uma nova dimensão, inclusive em nossa vida espiritual, e deixando o sofrimento o mais rápido possível. Trata conosco, Pai. Coloca a nossa vida em perspectiva no teu altar. Nos dá as bênçãos do Senhor. É como nós pedimos a Ti, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Então, tenham todos uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, se revele a você ao longo de todo este dia. Esteja atentos, então, e retornaremos amanhã com Amanhã com Deus e na próxima quarta-feira, estudo com o nosso reverendo Davidson. Já estejam preparados. Pastor, se eu quiser, eu posso ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó? Pode ler. Pode ler. Pode, isso aí. Vai lendo para você conhecer o prólogo, entendeu? Os capítulos 1 e 2 são o prólogo de Jó. Joia, joia. Um beijo grande no coração de vocês. Shalom. Obrigado, reverendo. Shalom. Shalom.